Se você acompanha o jornalismo econômico, deve ter se deparado recentemente com essa notícia. Petrobras toma decisão sobre a retomada de investimento na exploração de petróleo na Venezuela. E aí, registra o seguinte: não podemos ficar fora do banquete de Trump, diz uma fonte da estatal Al Radar. Lembrando que essa reportagem é da Veja, tá? Foi escrita pelo Robson Bonin, né? Então, aí ele bota uma imagem da PDVSA e bota assim: a leitura de que as oportunidades abertas pela intervenção forçada por Donald Trump no regime venezuelano não podem ser ignoradas pela companhia. De pronto, a presidenta da Petrobras ela falou o seguinte no seu LinkedIn: a quem interessar possa, acabei de tomar conhecimento pela mídia da determinação da Petrobras de ir à Venezuela. Aproveito para lembrar que a Petrobras tem canais formais de informação e que uma decisão como essa precisaria estar ancorada em análise técnico-econômica, aprovada pela diretoria colegiada e aprovação do Conselho de Administração. Então, só para vocês entenderem que muitas vezes o jornalismo econômico ele passa ao largo de como funciona a dinâmica de compliance e as decisões estratégicas que são tomadas pela diretoria executiva de uma empresa junto ao colegiado do Conselho de Administração, que é um outro órgão. Para quem não me conhece, eu sou Irazê e já atuei como gerente de uma estatal, bem como conselheiro de administração. E hoje nós vamos tratar sobre como funciona essa notícia, da Petrobras agindo na Venezuela e qual é o caminho mais adequado para que isso possa ocorrer, sem essas fofocas que ocorrem muitas vezes no jornalismo econômico. E tudo isso a gente vai debater logo após a vinheta. Fala pessoal, tudo bom? Irazê aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos tratar desse assunto que tomou o jornalismo econômico nos últimos dias, que é a Petrobras na Venezuela. Bom, primeiro a gente vai ter que tomar ciência de como é que funciona essa anatomia de uma decisão bilionária, porque querendo ou não são bilhões que estão em xeque quando você fala de um novo projeto em um país, diferente do que a empresa está habituado, Até aqui também há esse investimento muitas vezes expressivo. Então, para além das manchetes, como a governança e o compliance ditam as regras do jogo. Então, a gente vai entender um pouco de como é que funciona essa dinâmica para que a Petrobras possa fazer investimentos dessa monta, de forma adequada. Vamos lá. Primeiro, há um mito da canetada. Muitas pessoas, quando não compreendem a dinâmica das empresas estatais, elas pensam de que o presidente acorda, um dia e simplesmente ele ordena um investimento de 2 milhões apenas, de 2 bilhões no caso, com uma canetada somente, Mas na verdade, a ascensão, o início, a criação, o desenvolvimento da lei das estatais, que é a 3.303 de 2016, ela criou uma fortaleza de governança criada justamente por conta de traumas no passado, A gente recentemente, daqui a pouco eu vou falar de algumas notícias, em relação sobretudo à Petrobras, e aí para quem lembra do fato, da tal Lava Jato, que foi uma operação que envolvia o Ministério Público, órgãos do Judiciário, que foi uma operação, no final das contas, que se descobriu-se, que para além da nobreza de fiscalizar problemas de gestão, havia um cunho político, que ficou evidente anos depois, Então a gente precisa entender que não é assim que a banda toca, não é simplesmente uma decisão somente de um item, na verdade de um componente da política que vai desenvolver essas estratégias de investimento de empresas estatais, Porque a governança corporativa no Brasil, ela virou praticamente uma blindagem para evitar justamente malversações, malfeitos, como ocorria em passados, no Brasil e no mundo também, tá? Porque esses problemas com estatais, ela não é um bem, uma situação que ocorre somente no Brasil, Existem outras situações no mundo. Então, quando há uma proposta de projeto, o que acontece? A área técnica precisa atuar, fazer uma avaliação preliminar, tanto de custo-benefício para a companhia. Depois disso, é levado para a equipe de compliance para verificar a conformidade e integridade. Depois de tudo isso, vai para a diretoria executiva da entidade, que lá existe justamente para fazer essa parte da execução e a responsabilidade com a saúde financeira e os investimentos de longo prazo da empresa. E depois é que passaria para
o conselho de administração, né, que seria justamente endossando ou rejeitando a execução, né, ou andamento de alguma atividade da diretoria executiva. Então, o projeto, né, qualquer que seja, ele precisa sobreviver a 4 filtros letais, né, e se falhar em qualquer um deles, ele simplesmente não entra na pauta do andamento da empresa, tá? Então, vamos lá. O EVTE, que é o Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica. A matemática, quando se fala de projetos, né, ela não tem ideologia. Então, eu preciso simplesmente avaliar se o projeto ele fica em pé, né? Então, eu preciso, por exemplo, quando vai se tratar de uma intervenção, de uma ação, né, de investimento em outros países, eu preciso verificar primeiro se as reservas, né, quais são as reservas estimadas por lá, ou seja, quanto é o óleo, qual é a capacidade, né, qual é o nível de investimento, né, como por exemplo, qual é o lift cost, né, que eu preciso identificar? Qual é o custo de extração para que eu possa viabilizar meu projeto, né? E qual é o VPL, né? Qual é o projeto? Ele de fato ele vai parar em pé? Então nenhum projeto ele pode nascer ou deve nascer de uma vontade estritamente política. Ele precisa nascer baseado justamente na parte numa sinergia, né, entre a parte de engenharia, bem como a parte financeira, para que ele possa parar em pé e fazer com que a empresa tenha, né, o retorno dos seus investimentos. Então vamos lá, qual é a equação do risco quando se pensa numa Venezuela, né? Eu preciso dimensionar qual é o ganho estratégico que eu vou ter nessa intervenção e avaliar isso, associar isso aos riscos envolvidos. Por exemplo, qual é o risco cambial? E o risco de expropriação? Na própria Venezuela já tivemos problemas com Chávez, né, onde ele simplesmente expropriou unidades da Petrobras. Né? Em outros estados nacionais aqui na América do Sul também ocorreu o mesmo. Né? Só vocês lembrarem da Bolívia, né, que já expropriou unidades da Petrobras de forma, né, assintosa à soberania nacional. Bem como qual é a infraestrutura que me esperaria num estado como a Venezuela. Então, tudo isso eu preciso avaliar. E além de tudo isso, eu preciso fazer uma avaliação do teste de estresse. Por exemplo, se o barril ele cair para $55, a conta inicialmente prevista pela equipe de engenharia e finanças vai fechar? Então, tudo isso requer, né, uma análise mais aprofundada pela equipe técnica. E toda vez que uma empresa não ouve essa parte, geralmente dá com os burros na água. Né? Então, é por isso que é tão importante, né, nas empresas estatais ter essa atenção na área técnica, né, e principalmente consolidar isso a uma estratégia de expansão da empresa de forma tecnicamente e financeiramente viável. Então, qual é o sistema imunológico para evitar qualquer desvio, né? Que seria o compliance. Então, a empresa ela vai ter que avaliar o contexto global, né? Ou seja, a Petrobras ela é uma empresa que negocia na NYSE, né? Que é a Bolsa de Valores de Nova York. Então, ela vai responder também a outros órgãos internacionais, como a FCPA e leis anticorrupções mundiais. E além disso, há o poder de veto, né? Então a área de conformidade ela tem autonomia total, né? Sem sinal verde, nada avança. Então é por isso que esse setor ele foi desenvolvido e fortalecido na nova lei das estatais, né? Justamente para isso, para evitar qualquer mal feito ou qualquer interesses, né, alheios ao mistério da companhia, né, da empresa. E aí a gente precisa avaliar a lupa da integridade. Então, por exemplo, sanções internacionais. O parceiro que eu vou fazer a negociação ou a transação, né, está sancionado pelos Estados Unidos, porque se tiver, há um risco de punição global, né, como vocês viram agora. Recentemente, né, quando se trata de uma lei, por exemplo, como a Magnitsky, né, que ela pega um cidadão, né, alegando um determinado fato, enfim. E aí, de posse disso, há toda uma intervenção, né, na vida da pessoa, né? Eu estou falando de uma pessoa física, mas imagina isso numa escala de pessoa jurídica, né? O dano que isso pode acarretar, né? Além disso, eu tenho o DDI, né, que é o Due Diligence de integridade, né? Que aí vai fazer uma avaliação do histórico de lavagem de dinheiro ou corrupção no meu parceiro. E depois de tudo isso, eu vou avaliar o conflito de interesses, né? Onde a decisão visa o melhor para a companhia. Então, eu preciso avaliar isso. Por quê? Porque o risco de integridade inaceitável, ele vai travar o projeto imediatamente. Então, vai ter que ter um checklist, né? Avaliando todas as possibilidades de qualquer dano que possa incorrer, sobretudo a imagem da empresa, né? Como vocês puderam identificar durante aquele período assombroso, né? Que nós tivemos recentemente em se tratando de Petrobras. Então vamos lá. Hoje,
a diretoria executiva, ela é responsável basicamente por tomar decisões estratégicas olhando para o futuro, né, e para o bem-estar da companhia. Hoje, ela é composta de um presidente e 8 diretores, né, executivos eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de até 2 anos, né, permitida no máximo 3 reeleições consecutivas, podendo ser destituída a qualquer tempo, né? Então, às vezes, a pessoa tem outros projetos, acaba saindo, enfim. E entre os membros da diretoria executiva, apenas o presidente da companhia é membro do Conselho de Administração, sem, no entanto, presidir o órgão. Então, nós temos, por exemplo, aqui, eu trouxe para vocês hoje, né? Inclusive, isso está expresso lá no portal oficial da Petrobras, nós temos como presidente a Magda Chambriard, né? Nós temos a Angélica Garcia Cobas Laureano, que é a diretoria executiva de Transição Energética e Sustentabilidade. Nós temos a Clarice Coppetti, né, que é a diretoria executiva dos assuntos corporativos. Nós temos o Cláudio Romeu Scolesser, né, que é o diretor executivo de Logística, Comercialização e Mercados. Nós temos o Fernando Sabi Melgarejo, que é o diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores. Nós temos também o Ricardo Wagner de Araújo, né, que é o diretor executivo de Governança e Conformidade. Nós temos a Renata Baruzzi, né, que é a diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação. Temos a Silvia Maria Couto dos Anjos, que é a diretora executiva de Exploração e Produção. E temos o William França, né, da Silva, que é o diretor executivo de Processos Industriais e Produtos. Então, se vocês observarem a composição da diretoria, vocês vão ver que há uma boa paridade, né, entre homens e mulheres, mostrando justamente a capacidade dos profissionais da Petrobras. Então, para você que está fazendo, por exemplo, o concurso da Petrobras, né, pode ser, né, que sua carreira, inclusive, haja um desdobramento de modo que você participe, inclusive, da diretoria executiva colegiada da Petrobras, né? Então, se você tiver um plano de carreira bem usado, né, aproveitando sua experiência, você poderá chegar, inclusive, a alçar voos, né, maiores na empresa, para além de coordenadorias, né, supervisões e gerências, né? É possível, inclusive, você assumir a diretoria executiva. Então vamos lá, imaginem vocês a situação, né? Eu tenho um diretor, por exemplo, de AIP, que ele identificou a possibilidade, né, de o projeto Venezuela entrar no radar da companhia, e numa reunião dessas, o CFO, né, que é o financeiro, ele vai avaliar o quê? Qual é o nível de endividamento da empresa e qual é o impacto disso nos dividendos, né, da empresa. E aí o diretor de conformidade, ele vai avaliar os riscos legais. Então, quando a gente fala de diretoria, é muito importante a gente ter ciência de que a responsabilidade solidária entre os diretores é super importante, né? Principalmente porque a decisão que é tomada no âmbito da diretoria executiva, ela vai responder sobre o próprio patrimônio do diretor, né, que está tomando determinadas definições em relação a projetos que muitas vezes podem soar estranhos ao interesse da empresa, né? E aí eles podem responder com bloqueio de bens, né? Responder no TCU, bem como na CVM. Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado, a gente não, né? A diretoria executiva, né? Ela toma todo um cuidado, toda uma ciência, por isso que precisam de parecer jurídico, né? O parecer da equipe de integridade e conformidade, justamente para que o projeto, para ser debatido no âmbito da diretoria, ele já tenha passado pelo escrutínio de vários setores, né? Técnicos, né? E jurídicos da empresa, de modo a evitar qualquer situação danosa para os diretores que presidem a companhia. Tá? E aí, depois que a diretoria compreende que o projeto em si ele é relevante, ela proporia, né, ao Conselho de Administração, né, ou recomendaria a aprovação desse encaminhamento de projeto e a inclusão dele no plano, né, de investimentos da empresa. Então, o Conselho de Administração ele funcionaria, né, quando a gente pode, fazendo um paralelo, né, com o que ocorre hoje na espécie da justiça, né, vamos dizer assim, que o Conselho de Administração, considerando a estrutura hierárquica da empresa, ele seria o Supremo Tribunal da estatal. Então, o Conselho ele tem os ciclos, né? Os ciclos políticos no Brasil, eles são de 4 em 4 anos, né? Então a gente tem ciclos políticos, quando a gente fala pela Petrobras ser uma estatal federal, então eu estou falando de ciclos políticos de 4 anos, e o ciclo da Petrobras ele é de 50 anos, né? Para a gente olhar para frente, né? Então, para investimentos de altíssima monta e relevância geopolítica, como é o caso de uma possibilidade de a Petrobras, né,
investir na Venezuela, a diretoria executiva colegiada ela apenas vai fazer o quê? Uma recomendação, né, para aprovação do projeto, né, bem desenhado, bem estruturado, para que o conselho de administração ele assine o cheque da verdade, né? Então ele que vai endossar ou não as perspectivas, né, de investimento que a diretoria pensa, né, para a empresa. E como é organizada a composição do Conselho de Administração? Quem é que senta à mesa hoje no Conselho de Administração da Petrobras? Então a gente tem três possibilidades de conselheiros dentro da empresa, que seriam os acionistas minoritários, os representantes da União, né, que é o governo, e temos também o representante dos trabalhadores. Então, para a parte dos conselheiros aqui, dos acionistas minoritários, eu tenho o Aloysio Macário Ferreira de Souza, Francisco Petros, Jerônimo Antunes e José João Abdala Filho. Então esses são os conselheiros da parte dos acionistas minoritários da empresa. Além disso, o governo tem sua parcela, que seriam justamente 6, incluindo o presidente do Conselho de Administração. Então eu tenho o Bruno Moretti, né, que é o presidente, eu tenho a Magda Chambriard, lembrando para vocês o que eu falei, né? A presidente da empresa ela é a única que poderia integrar o Conselho de Administração. Então a Magda, além de presidente da Petrobras, ela acumula o cargo de presidente do Conselho de Administração. E aí eu tenho o Rafael Ramalho Dubô, eu tenho o Renato Campos Galupo, o José Fernando Coura, o Marcelo e o Wake Poliese. Então esses são os integrantes da União. Então eu tenho 4 acionistas minoritários, 6 da União, e eu tenho um representante dos trabalhadores, né, que é justamente a Rosângela Busanelli Torres, que representa a classe de trabalhadores no âmbito do Conselho, discutindo a manutenção da empresa. Então, importante registrar para vocês que o representante dos trabalhadores ele vai discutir os assuntos amplos da companhia. Ele simplesmente tem poder de voz no debate em relação às políticas internas de pessoal, porém ele não pode votar na dinâmica específica que refere-se, né, à questão dos trabalhadores, né, justamente para evitar o conflito de interesse. Então essa posição eu já ocupei numa estatal, né, e é muito relevante para a gente que é trabalhador representar ou botar a nossa visão, né, no âmbito de um grupo, né, tão estratégico para a empresa. Não à toa o Conselho de Administração ele estaria no topo, né, da hierarquia das empresas estatais. E aí, gente, tudo isso por quê? Porque é muito importante essa relação, essas fofocas, né, essas meias-verdades que o pessoal coloca sem a consolidação de fato de um estudo prévio, técnico, responsável pela equipe específica que trata dos assuntos de investimentos e análises, né, de engenharia. Essas informações, elas muitas vezes acabam prejudicando, né, as ações da empresa, né, como justamente a gente está vendo aqui, né? Então, o fiscal invisível, que seria como o mercado reage a esse tipo de situação, né? Porque, querendo ou não, a instabilidade da Venezuela pode acarretar, inclusive, em problemas na queda de ações, justamente por conta da instabilidade. Ou seja, eu estou investindo em algo que pode me dar problema lá. Então, tudo isso é importante para evitar o quê? Que decisões ideológicas sem respaldo técnico, eles acabam destruindo bilhões em valor de mercado, que é justamente eu vou trazer para vocês agora, 3 situações que levaram a Petrobras a sofrer um dano considerável em suas ações, né? Então vamos lá. Ó. Então eu tenho 3 fatos. Quais são? Primeiro, as revelações e desdobramento da Operação Lava Jato, que ocorreram, né, nos anos de 2014 e 2015 mais fortemente, né? Então o impacto nas ações na Petrobras, ele não se deu apenas em um único dia, mas ele gerou um longo período de desvalorização das ações da companhia. Então a situação atingiu um ponto crítico no final de 2004 e início de 2015, quando a Petrobras teve dificuldades para publicar seu balanço financeiro auditado, né, devido à incapacidade de calcular imediatamente as perdas com corrupção, que é o impairment. Então repare, a Petrobras tinha ações no estrangeiro, ações nacionais, e estava com a dificuldade de evidenciar, né, no balanço financeiro auditado o que ocorreu de fato, qual foi o percentual de perda com corrupção no valor, né, do demonstrativo da empresa. Então a perda do grau de investimento pelas agências de risco e a crise de credibilidade fizeram as ações despencarem a mínimas históricas na época. Então o impacto foi muito severo, né? Então aqui é importante a gente destacar
como à época, né, o Ministério Público e a Justiça, ele simplesmente não buscou identificar quais foram os atores das instituições que agiram contra o patrimônio do bem estatal, como a Petrobras. Pelo contrário, todo o enredo foi justamente mostrando que os funcionários da empresa, ou seja, a empresa em si, ou seja, se você era da Petrobras à época, a visão negativa que o jornalismo, né, principalmente os jornais que passavam em horários nobres, tinham lá aqueles dutos esjorrando dinheiro, como se a empresa anuísse os maus feitos, né, de funcionários que se utilizaram das suas posições estratégicas para agir de forma covarde, criminosa contra a empresa. E simplesmente houve a identificação de empresas como se as empresas fossem corruptas, quando na verdade em países sérios havia o que? A distinção entre operadores e as empresas. As empresas e os empregos se mantiveram íntegros e os agentes e os atores que agiram de forma criminosas foram punidos. Isso em países sérios, e aqui não, priorizou-se, parecia que tinha uma comunhão, né, de interesses espúrios para destruir a indústria pesada no país. Então é muito relevante a gente revisitar esse período assombroso, porque depois foram descobertas relações entre agentes públicos brasileiros com alguns órgãos de controle dos Estados Unidos à época, que impactaram de certa forma a indústria pesada nacional. Empresas gigantescas como Queiroz Galvão, Odebrecht à época, que tinham a própria OAS, né, que estavam envolvidos no escândalo, simplesmente foram destruídas, né? O nome dessas empresas acabaram a simbolizar mal feito, malversação, sendo que, na verdade, os atores delas foram, não as empresas em si que geraram empregos de qualidade na indústria pesada nacional, e acabaram sendo dizimadas essas empresas. Então, se a gente parar para pensar de forma crítica, pode, inclusive, ter havido um interesse diferente, né, às investigações genuínas de corrupção que devem sim ser realizadas, mas não podem simplesmente causar o dano econômico que causou ao Brasil, né, nesse período, né? E aí acabamos, né, entrando numa rota de destruição massiva, culminando na destituição da presidenta Dilma e a entrada, né, de dois outros governos que minaram a Petrobras com venda de empresas, né, de braços tecnológicos e estratégicos da companhia, super importantes para o desenvolvimento nacional. E desse período assombroso que eu estou falando, que é de 16 até 22, surgiu a nova lei de gás, né? A nova lei do gás, que proibiu a Petrobras de agir na ponta e teve que simplesmente se desfazer de ativos super estratégicos como a TAG, a NTS, a própria BR Distribuidora, a Liquigás, e tudo isso impactou e impacta hoje a vida dos brasileiros, como por exemplo, a Petrobras ela já não pode mais controlar a ponta do GLP. Então hoje o GLP sai da refinaria a R$36, na ponta está 110, 140. Então a Petrobras ela tinha um controle até então, porque ela regulava de certa forma o mercado, e hoje não existe mais isso. A BR Distribuidora que distribuía o combustível líquido na ponta, como diesel, álcool, né, a gasolina, enfim, hoje eu não tenho mais esse braço operacional da Petrobras, embora de forma estranha, né, a boa governança, haja vista ou tenha ocorrido a venda da BR Distribuidora, hoje Vibra, que se apropria da marca, né, com a questão contratual, claro, mas de forma estranha. Como é que eu não sou mais, essa marca não é mais minha, porém, por uma questão de governo de turno, vendi uma parte estratégica como a BR Distribuidora, e hoje ela atua no mercado com o símbolo da Petrobras. E isso é praticamente o desgaste da imagem, porque o que acontece? A Petrobras ela já não tem mais o controle na ponta. A Vibra hoje, utilizando a marca da Petrobras, usa um valor de mercado que muitas vezes é alinhado com outras distribuidoras, levando a crer que a Petrobras ela está agindo na ponta, o que de fato não existe. Então é muito importante vocês lembrarem desse período, porque foram ali que houve muitas vendas estratégicas da empresa, como a refinaria de Mataripe, lá na Bahia, e a Remano Amazonas, né, para um grupo que dispõe, né, de benefícios fiscais muito estranhos na região, né? Mas enfim, ocorreu tudo dentro da regra do jogo, mas muito estranho para o período. Mas tudo isso é desdobramento ainda da Operação Lava Jato. Em 2021, por exemplo, que é um outro fato relevante que derrubaram as ações da empresa,
o então presidente da República, né, ele substituiu o CEO da empresa, que é o Roberto Castelo Branco, pelo general Silvio Luna, por meio das redes sociais. E tudo isso, né, a motivação da época foi a insatisfação do governo com os sucessivos reajustes nos preços de combustíveis que seguiam a política de paridade de importação, que foi adotada no período do governo Temer, né, logo após a saída da Dilma. E aí o mercado financeiro reagiu com pânico ao que foi lido como uma interferência política direta na gestão e na lucratividade da empresa. Então, no pregão seguinte ao anúncio, as ações da Petrobras chegaram a despencar mais de 20% em um único dia, né? E a empresa perdeu cerca de 70 bilhões em valor de mercado. Então, é muita coisa, né? Para uma decisão desastrosa de um governo, né? Muito estranho, com decisões um pouco que impactou, né? De certa forma, a organização e gestão da Petrobras. E aí nós tivemos também, como um terceiro exemplo, né, para a gente ficar aqui somente em 3, a Petrobras ela vinha de um período de distribuição de dividendos recordes, né, ou recordes, né? Inclusive teve uma ação do Ministério Público recente aí contra a Globo, né? Então teve de dividendos recordes, né, o que atraía muitos investidores globais. Só que em março de 24, ao divulgar o balanço do quarto trimestre de 2023, que é justamente os últimos 3 meses do ano, o Conselho de Administração, com os votos dos conselheiros indicados pelo governo, decidiu não distribuir os dividendos extraordinários esperados pelo mercado, né, optando por reter cerca de 43,9 bilhões em uma reserva de capital. Então, a frustração imediata das expectativas dos investidores em relação à remuneração ao acionista fez com que as ações caíssem mais de 10% no pregão seguinte, apagando mais de 50 bilhões em valor de mercado da companhia em um só dia, embora parte desse valor tenha sido distribuído meses depois. Então, esses impactos, né, que vêm de notícias que muitas vezes afetam a boa governança da empresa, acabam impactando diretamente no valor de mercado da companhia. Então, para nós, né, que vamos participar da empresa em breve, a gente precisa entender um pouco de como é que funciona essa dinâmica de governança, né, e garantir, né, que as notícias, elas de certa forma, elas tenham base, né, de forma adequada com a política que hoje vige dentro da companhia, porque a Petrobras é uma empresa séria de mercado e que atua, né, dentro das melhores normas de segurança, né, de governança, baseado todo o seu procedimento na base de legislação. Então a gente precisa atentar que por trás de uma manchete simples, né, existe um exército de engenheiros, auditores e conselheiros, porque a lei das estatais ela veio a profissionalizar a gestão justamente para calcular riscos e proteger o futuro, independente de quem esteja no poder. Então, pessoal, tudo isso, depois dessa explanação, a gente precisa atentar e reconhecer, né, a relevância da Petrobras, né, para o desenvolvimento econômico nacional e onde ela atua. Então reparem, né, todos os desinvestimentos que foram realizados por governos anteriores acabou impactando as regiões onde ela atuava. Hoje, por exemplo, nós vemos o retorno da Petrobras a fábricas de fertilizantes e nitrogenados, né? Que é justamente áreas estratégicas para a economia nacional, sobretudo a indústria agro-silvopastoril, né? Que é onde precisa ter esse cuidado com o solo. E os fertilizantes, em sua maioria, a maioria, né? 90% de tudo que é importado hoje para efeitos de fertilizante vem de fora, né? Então, repara como a soberania nacional estava comprometida, né? Ou seja, eu não consigo cuidar do meu próprio solo. Então, tudo isso são decisões que a gente, enquanto cidadãos, enquanto funcionários da empresa, né, a gente precisa tomar cuidado e ciência para evitar cairmos, né, em contos, né, que muitas vezes acabam sendo contra o país e contra a empresa que nós defendemos e em breve faremos partes. Depois dessa explanação, eu gostaria de pedir o apoio de vocês, né, claro, para deixar o like, comentar, compartilhar, né, se inscrever, porque esse conhecimento prévio da empresa é muito relevante para nós que vamos fazer parte dela, principalmente no desenvolvimento, né, nosso, né, enquanto funcionários, e principalmente na prosperidade que a gente espera da empresa. Se você gostou desse vídeo, eu agradeço demais, muito obrigado e até o próximo.